A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de Deus esteja sobre nossas vidas nesse dia de hoje e para todos sempre. Amados irmãos, aqui estou mais um dia para nós refletirmos na palavra de Deus. E assim será todos os dias até que o Senhor volte, né? Enquanto eu tiver ar para respirar, eu estarei falando do amor de Deus, né? Amados, vamos já fazer uma oração para agradecer a Deus que nós estamos vivos, né? Mais um dia se inicia, é claro, cada um tem seus afazeres, né? Quem trabalha, né? Assim como eu, vai cuidar do seu emprego, do seu trabalho. Quem fica em casa trabalha também. E assim, aonde nós estivermos, nós podemos todos nós cooperar para que o nosso dia seja um dia agradável a Deus. Que nós não possamos entristecer ao nosso Deus, né? Fazer coisas que afaste o Senhor de nós. Vamos já agradecer ao Senhor, então, por mais um dia que estamos vivos? Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença. E aqui, meu Deus, eu te agradeço porque mais um dia o Senhor me permitiu estar viva. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. E assim, Papai do céu, eu coloco toda a minha vida, todos os meus caminhos e a minha casa nas mãos do Senhor. Eu oro também, meu Deus, colocando a vida de cada irmão aqui do canal da oração nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa visitar as irmãs, os irmãos, os jovens, a todos que acompanham a oração neste canal, Pai. Que o Senhor tome as suas vidas, as suas casas nas mãos do Senhor. E assim, meu Deus, eu peço que o Senhor tome a direção desse dia. E que os nossos dias, Pai, sejam um dia de bênção, sejam um dia de conquistas, sejam um dia de livramentos. Em o nome de Jesus eu peço. Amém. Amados irmãos, eu peço a vocês que acompanham a oração aqui diariamente, que vocês ainda que não são inscritos aqui, amados, se inscrevam neste canal, né? Ative o sininho de notificação todas, para que sempre quando eu postar aqui um vídeo, uma reflexão, um versículo bíblico, você já seja avisado para entrar lá, para ver, e você seja um acompanhante da palavra de Deus aqui neste canal. Também peço, amados, que vocês continuem a compartilhar a palavra de Deus. Sempre que você ouve a palavra de Deus, compartilhe com mais pessoas e seja também um evangelista, um ganhador de almas para o reino do Senhor. Amém? Queridos, vamos para a palavra do Senhor? A palavra que Deus pôs no meu coração para nós juntos meditar hoje, amados, está no livro de Mateus, no capítulo 24 e versículo 10. Livro de Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros os aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, amados? Palavra gloriosa essa que o Senhor trouxe a nosso entendimento hoje, né? O Senhor aqui estava, esse tempo, esta palavra, Jesus Cristo pregava o evangelho aqui na terra quando ele viveu aqui. Jesus Cristo veio aqui na terra, né, viveu e pregou a palavra de Deus. Anunciou a palavra do arrependimento, a palavra da salvação. E Jesus Cristo pregou esta palavra ensinando que no decorrer do tempo, né, um tempo ia acontecer muitos escândalos no meio do povo que servia a Deus. Ia acontecer muitos escândalos no meio do povo que ouvia falar de Jesus, que dizia servir a Jesus. Jesus explicava nessa pregação que com o tempo isso ia acontecer. E disse mais o Senhor Jesus Cristo nessa pregação: e uns iam aborrecer uns aos outros.
E disse mais, e surgirá muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E nós sabemos que estas palavras que Jesus anunciou e disse que aconteceria, nós sabemos que já está acontecendo. Quantos escândalos, amados irmãos, nós estamos vendo diariamente. Não tem um dia sequer que nós não ouça na televisão, que nós não veja nas redes sociais, um novo homem que se dizia de Deus caindo, uma nova mulher caindo. Não tem um dia sequer que nós não sabemos a notícia de que um pastor, de que um presbítero, de que uma mulher de um pastor, de que uma família de um pastor, alguém que era de uma igreja, alguém que se dizia servo de Deus, caiu, né? Ou seja, por tráfico de droga, ou seja, por roubo, ou seja, por estupro, ou seja, por adultério, mas todos os dias nós vemos isso acontecer. Coisas que há 40, 50 anos atrás, isso era uma coisa quase que impossível de acontecer. Acontecia, mas muito difícil. Hoje nós vemos diariamente isso acontecer. Mas Jesus já sabia que isso viria a acontecer. Por isso, ele pregava e anunciava o evangelho explicando. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o que nós aprendemos por dentro desta palavra é que, se eu estou lendo a Bíblia diariamente, acompanhando a palavra de Deus, eu estou me firmando na presença do Senhor, eu tenho que vigiar, porque Jesus disse. Então, esta palavra é uma palavra de alerta, é uma palavra de conhecimento, é uma palavra de revelação que vem de Deus. Deus sabe das coisas mais do que nós sabemos. Deus sabe da minha vida até para daqui a um ano, coisas que eu não sei. Então Deus, amados, Ele sabe todas as coisas. Jesus sabia que no final dos tempos ia virar tudo isso que está virando. Ia acontecer muitos escândalos na obra de Deus. Homens e mulheres iam se escandalizar depois de serem conhecedor da palavra de Deus. Depois de anunciar o evangelho de Jesus, iam eles mesmos, por meio de si próprio, mandar o escândalo, né, para a obra do Senhor. E disse mais o Senhor, que muitos, além de serem escandalizados, muitos que seriam escandalizados, disse o Senhor, uns iam fazer mal aos outros, aborrecer os outros. E nós vemos, amados, que é isso que acontece diariamente. Um pastor que faz as coisas erradas na igreja, ele aborrece uma igreja inteira. Um pastor, um servo de Deus, uma serva de Deus que está na frente do trabalho, na frente da obra do Senhor, que não vigia e cai, a igreja inteira se aborrece. Muitos que estão ali começando, né, sua caminhada, caem. E muitos que aqueles que estão pensando que estão firmados e às vezes não estão firmados, caem. Então Jesus já sabia que isso ia acontecer, amados. E Jesus avisava desde lá, por isso que esta palavra está na Bíblia, porque era para todos aqueles que conhecem Jesus, que vai lendo e vai estudando a palavra de Deus, vai aprendendo. É eu que tenho que cuidar para que o escândalo não venha por meio de mim. É nós que temos que vigiar diariamente. Cada um tem que vigiar a sua própria vida. O que acontece, amados irmãos, é que muitos que estão dentro de uma igreja, independente de pastor, de obreiro, de cooperadores, muitos, a maioria, estão preocupados em cuidar da vida do outro. Estão preocupados em cuidar das vestes do outro, do pecado do outro. Mas não estão se preocupando com a sua própria vida. Não estão se preocupando em cuidar do seu próprio pecado, para que não entre o pecado, para que não entre a sujeira do imundo na sua vida. Muitos estão preocupados se a irmã, se o irmão não está cometendo adultério, não está fazendo coisas erradas, mas ele não está cuidando da sua própria vida. É isso o que está acontecendo. Porque todo homem e mulher que é crente, que se conhece a Jesus, que serve a Deus, ele deve ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra de Deus, porque a Bíblia é um manual de vida
para um cristão. Tudo que um cristão precisa saber para permanecer nos caminhos de Jesus, fazer a vontade de Jesus, para não cair, para fazer as coisas certas, tudo está na Bíblia. Então, amados irmãos, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer agora. E Jesus já deixou tudo explicado. E todo homem e mulher que come Bíblia, que come a palavra de Deus, ele vigia. Porém, se der um descuido, descansar por um tempo, cai. Amados, ele disse mais o Senhor, que no final dos tempos surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. E nós estamos vendo isso todos os dias. Todos os dias nós vemos homens e mulheres pregando a palavra de Deus, distorcendo a verdade e enganando a muita gente. Vejamos, amados irmãos, há igrejas aí, né, que não é bom, né, não é necessário, né, explicar nomes, né, que pregam o evangelho aonde ele prega somente prosperidade, somente riqueza. E como tem gente cego espiritual, amados irmãos, como tem gente cego espiritual. Nossa, quanto tem. Pessoas que estão só preocupado em crescer, preocupado em ter bens financeiros, preocupado em ficar bem sucedidamente e correndo atrás né, e enricando o pastor, enricando a igreja com os votos que o homem pede, porque não é Deus quem pede, e enricando o pastor e a igreja lá para ele ficar rico. Isso nunca acontece, porque isso são promessas do homem, não é uma promessa de Deus. Porque isso é o homem que está pregando em cima do altar, mas não vem de Deus. Amados, talvez aqui eu esteja falando com pessoas que conhecem pessoas assim. Eu conheço muitos, inclusive da minha família. Inclusive eu, no início da minha caminhada com Jesus, fui assim. Amados, tem igrejas que pregam somente isso. Amados irmãos, acontece que eu fui numa dominação uma vez, né? Só uma explicação bem rápida aqui de um testemunho. Essa igreja onde eu comecei minha caminhada com Jesus, onde eu conheci Jesus, o da Bíblia, né? Onde que eu era idólatra. Uma vez eu me achando bem espiritualmente, me achando bem, sabe quando está no auge, se achando que estava bem, eu chego e converso com o pastor que eu estava super bem, me sentindo feliz, que eu estava sentindo o Espírito Santo na minha vida, e ele pergunta para mim, a primeira pergunta: você já adquiriu tua casa própria? Falei, sim, eu tenho uma casa pobre, pequena, mas é minha, graças a Deus, né? Eu morava de favores, agora eu tenho a minha casa. E a tua casa é no centro da cidade, num bairro bom? Falei, não, né? É num bairro bem miserável, mas é minha. Você já tem o teu carro 0 quilômetro? Falei, não, né? Mas eu acredito que um dia eu vou ter, mas eu não tenho. Você já está bem sucedidamente financeira, já tem do bom e do melhor, já é uma pessoa que pode dizer que tem para emprestar, não precisa pedir emprestado? Falei, eu tenho para me viver, né? Mas rica eu não sou. Então o Espírito Santo não está na tua vida. Porque o Espírito Santo não habita em vidas de gente pobre, de gente miserável. Imagine, irmãos, eu me sentindo bem espiritualmente, me sentindo no auge, chegar e ouvir tudo isso. Então, amados, eu vim dessa congregação e eu conheço muitas pessoas que foram a decadência, que foram a falência nessa dominação. E assim eu conheço muitas diariamente, todos os dias. E acredito que os irmãos também conhecem. Pessoas, amados, que ficam naquela dominação só pelas promessas. Você vai ficar rico, você vai conseguir comprar uma fazenda, você vai conseguir ter um carro 0 quilômetro, você vai conseguir ter a melhor casa no centro da cidade, você vai conseguir ter isso e aquilo. Sendo, amados, que a palavra de Deus nos ensina aqui. A palavra de Deus nos diz que é dom de Deus que os seus filhos desfrutem o melhor desta terra. E disse mais o Senhor: tudo que pedirdes em nome de Jesus, a mim, e crendo, recebereis. E disse mais o Senhor:
que por causa da minha fidelidade, quanto mais eu sou fiel a Deus em dízimo, ofertas e votos, mais eu sou abençoado. E diz mais a palavra de Deus: quanto mais eu planto na obra de Deus, mais eu colho. Mas, amados, Deus não diz assim que eu tenho que vender a minha casa e dar toda a minha casa no altar do Senhor. Deus não diz isso. Deus não diz valores. Deus não diz assim que para mim ter a presença do Espírito Santo eu tenho que ser rica. Amados, desde quando que Deus está se importando com a riqueza? É claro que para mim ter a presença do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que ter a minha alma e o meu coração limpo, sem mágoa, sem ódio, sem ira, sem rancor, sem tristeza, sem angústia. A minha alma e o meu coração tem que estar limpo para que o Espírito Santo habite em mim. Mas Deus não está se importando se eu tenho um carro 0 km, se eu tenho dinheiro no banco, se eu sou milionária para o Espírito Santo habitar em mim. Mas há igrejas, amados, eu digo porque eu conheci, eu já vivi isso, que prega somente prosperidade. E as igrejas estão lotadas, amados, de pessoas cegos espirituais, porque as pessoas aprendem a viver tendo ganância. A pessoa aprende a viver tendo cobiça, malícia, ganância. E isso não agrada a Deus, pelo contrário, afasta Deus da sua vida. Afasta. Porque se eu, amados, aprendi por dentro da palavra de Deus e eu vi Deus agir na minha vida, eu vi. E vejo agir na vida das pessoas que aplicam a fé em Deus. Se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus diariamente, as coisas de Deus vão acontecendo na minha vida. Se eu tenho no meu coração um sonho, eu desejo um carro lá de uma marca tal, eu oro a Deus crendo e confiando em Deus e eu trabalho, Deus vai me alcançar. Se eu não tenho uma casa própria, eu dobro meu joelho e começo a orar, começo a fazer campanha na igreja, fazer propósito com Deus, orar a Deus. Deus vai preparar e eu vou ter minha casa própria. Mas essas coisas vão acontecendo na vida do homem e da mulher que serve a Deus conforme a nossa obediência em Deus. Mas independente de que eu tenho que ficar dando riquezas, trabalhar e dar todo o meu salário de 30 dias, pegar e deixar de pagar a conta e tudo e dar no altar de Deus, Deus não quer isso. Isso para Deus é um sacrifício de tolo. Por quê? Porque Deus não está se importando com valores. Deus pediu na Bíblia sim que o dízimo e a oferta é necessário, sim, porque Deus deixou bem claro que o homem e a mulher que é pastor, que guarda a igreja, tem que viver do salário da igreja. E é o povo os fiéis a Deus que tem que manter a obra de Deus. Mas isso Deus não diz estipular assim valores, né? É claro que se eu tenho uma condição boa, eu mesma devo entender que se eu tenho condição de ajudar mais na obra de Deus, eu vou ajudar mais. Mesmo porque a palavra de Deus nos ensina que quanto mais eu planto, mais eu colho. Mesmo porque a palavra de Deus diz que se eu não plantar, eu não recebo, eu não colho. Então, por isso que é necessário nós devolver o dízimo na casa do Senhor, é necessário nós fazer a oferta, é necessário nós fazer votos com Deus, porque quanto mais eu planto na obra de Deus, mais eu colho bênçãos de Deus. Quanto mais eu abro a mão para a obra do Senhor, mais o Senhor me abençoa. Mas não é necessário que eu dê tudo o que eu tenho, que eu venda meus bens e ir no altar do Senhor. Deus não quer isso. E além do mais que Deus não prega a palavra assim que para mim ter a presença de Deus ou para mim mostrar Deus na minha vida eu tenho que ser rica. Amados, mas há igrejas que pregam assim. Então há muitos falsos profetas. Há pessoas que viveu dentro de uma igreja verdadeiramente, guardando uma doutrina de Deus a vida toda. De repente surge um falso profeta com uma falsa doutrina enganadora e a pessoa deixa todos os 20, 30 anos que serviu a Deus e vai para essa denominação, amados irmãos. Se Jesus voltar, essa pessoa que estava servindo certo, está servindo errado, não vai para o céu, porque conhece a verdade. Só vai para um caminho onde ela se sente menos pesada, ela se sente mais aliviada, ela se sente mais à vontade. Mas não está agradando a Deus, amados. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer, por isso ele pregava.
Então a palavra de Deus está na Bíblia nos ensinando desde o princípio. Só cai aquele que não estuda a palavra de Deus e não vigia. Amados, ele disse mais o Senhor Jesus Cristo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E sabemos que se esfriou, né? Não há mais igreja unida com amor por irmãos dentro da igreja. Não tem mais aquele amor, aquela união que tinha 30, 40 anos atrás, onde os irmãos se reuniam lá na igreja, sabia que tinha um irmão enfermo, iam lá todos os irmãos de oração orar lá, visitar na casa. Não existe mais isso. Há irmãs e irmãos que não vai na igreja, às vezes uma semana, 15 dias, que às vezes está passando por um problema na família, às vezes está passando por um problema na casa, na saúde. Os irmãos não estão preocupados em saber o que está acontecendo com a irmã. E sabemos que até mesmo dentro da própria casa, os filhos não se compadecem dos pais. Os filhos, muitas das vezes, ficam longe dos seus pais semanas, dias. Eles nem sabem como que estão passando os dias seus pais. Se estão tendo o que comer, se estão tendo o que vestir, ou se estão enfermos, se estão passando dificuldade, não. Os filhos estão pensando em correr atrás da sua vida, ferver o que suco, como diz o jovem aí, mas estão nem aí pro pai e com a mãe. Se algum dia eles se lembram do pai e com a mãe, é se alguém vai e conta assim, ó, a tua mãe tá doente, a tua mãe estava no médico ontem, eu soube que a tua mãe tá passando por isso. Ele vai saber por boca de outros. Aí vem se fingir que ama o pai e a mãe. A verdade, amados, é que a fé, o amor se esfriou mesmo por completamente. Nós vemos diariamente no noticiário mãe matando os próprios filhos. Mãe que mata, que joga no mato, que enterra o filho. Pai que mata os filhos com veneno. Amados, nós estamos vendo isso diariamente. Então o amor se acabou, amados, pela humanidade. O amor se acabou, esfriou. Nós que ainda perseveramos, devemos guardar tudo que aprendemos de Deus, para que nós não caia em tentação e para que nós sejamos salvos. Amados, eu tenho para dizer aqui, se Jesus demorar mais um tempinho para vir buscar seu povo, não vai subir ninguém. É isso que nós vemos diariamente. Não vai subir ninguém. Vai ser como o tempo de Noé. O tempo de Noé não foi ninguém. Só Noé e sua família e os animais. E não vai ser diferente se Jesus demorar mais para vir buscar o seu povo. O povo, até aquele que era firme, está caindo. E ninguém quer saber de Jesus mais. O povo quer liberdade. Sabe o que passa pela cabeça do povo, amado? Jesus é misericórdia. Eu vou namorar, farrear, fazer tudo. Eu sei que Jesus não vai deixar ninguém sem o céu. E o povo vão se enganar do muito do grande. Porque Jesus é justiça, é verdade. Jesus não é falso, não é enganador, não é mentira e não é injusto com ninguém. Então, amados, vamos vigiar para nós não cair. Aquele que conhece a verdade, permaneça na verdade. Aquele que ainda não sabe a verdade, procure saber a verdade. Mas não troque o certo pelo errado, para você não perder tua salvação. Porque aqui disse o Senhor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados, não adianta de nada eu servir a Jesus 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Mas no último ano de vida meu, eu desviar ou trocar o certo pelo errado, eu vou perder minha salvação. Eu tenho que ser fiel até o fim. Até o fim. Não é um mês, não é um dia, não é um ano, até o fim. Guarde, amada irmã, amado irmão, esta palavra. E viva a palavra de Deus, amados. Se nós ler, meditar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, não tem como nós ser enganados. Porque o engano está aí. O erro está aí. A maldade está aí. Mas é nós que queremos ser salvos e ir para o céu que temos que perseverar até o fim. Amém? Receba esta palavra, amados, e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Coloque a sua vida, a sua casa nas mãos do Senhor. Você que precisa de um fortalecimento espiritual, de um renovo espiritual. Você que precisa de uma cura, de um milagre de Deus.
Peça ao Senhor Deus agora, nesta oração. Querido Deus e amado Pai que estás no céu, meu Deus, o Senhor diz que os seus olhos estão postos à terra, procurando os fiéis, Pai. Ah, meu Senhor e meu Deus, meu Pai. Vemos, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, se cumpre todos os dias, Pai. Meu Deus, o amor de muitos, Pai, se esfriou mesmo, Senhor. O único amor que permanece ainda, Senhor, é o do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu lhe peço. Meu Deus, meu Pai, faz a Tua obra, meu Deus, em nossas vidas todos os dias. Nos capacita, Senhor, todos os dias para que nós permaneça na verdade do Senhor. Meu Deus, visite as irmãs e os irmãos que ouvem a palavra do Senhor neste canal. Visite as irmãs e os irmãos que acompanham a oração neste canal, Pai. Reveste os irmãos e as irmãs com a Tua armadura, Senhor da glória. Fortalece esta irmã e este irmão que está fraco espiritualmente, Pai. Este irmão, esta irmã, Senhor, que tem caminhado nos caminhos da verdade do Senhor, mas tem entrado tantas dúvidas no seu coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, repreenda o espírito da dúvida. Dai sabedoria, dai vigilância, dai força para os teus servos permanecer nos teus caminhos. Esta pessoa que tem conhecido o Senhor agora, Pai, dá entendimento, Senhor, para esta pessoa te conhecer cada dia mais e mais. Visite as famílias, meu Deus, dos irmãos que têm apresentado seus familiares ao Senhor. Visita, meu Deus, seus familiares. Liberta, meu Deus, e transforma pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E assim, Pai, eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo. E peço, Pai, faz a Tua obra sobre cada vida, cada pessoa que vai ouvir esta oração, esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.